práticas sustentáveis para biomas brasileiros. O tema da nossa conversa aqui, nesse Agro pelo Brasil, podcast Agro pelo Brasil. Dois convidados, o Felipe Ribeiro, pesquisador da Embrapa, e o Nelson Ananias, coordenador de sustentabilidade da CNA. Vamos conversar com o nosso... Ele é anfitrião também, né? Nós estamos no espaço da Embrapa. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente tem uma conversa muito boa aqui para que a gente possa trocar ideias e saber como é que a gente pode implementar essa proposta, né, de práticas sustentáveis. Antes do verbo implementar, o que são práticas sustentáveis hoje? Veja bem, a palavra sustentabilidade ela foi um pouco vulgarizada no Brasil, porque começou a sentar, não, a gente fala das práticas sociais, econômicas e ambientais, né? Isso, e a gente entender como é que essas forças estão todas envolvidas na sustentabilidade é um grande desafio, porque meu pai dizia para mim, o que é sustentabilidade? Para mim é quando o mês é mais curto do que você ganha. Isso é sustentável. Então, não, a gente tem que entender melhor que, claro, o lado econômico e financeiro tem que entrar, porque se a gente for regulado apenas pelo lado econômico, tudo vai virar em função disso e você pode esquecer a importância do recurso financeiro para que você desenvolva uma sociedade. Se muitas vezes você não tem a capacidade de implementar determinadas coisas ambientais, porque tudo está focado no recurso financeiro. Então, acho que é bacana, né, quando você entende o tripé, né, o banco tem que sustentar do tripé, né, ela tem que ter os três pés ali para que ele funcione como banco. E a gente, como sociedade, eu penso desse jeito. Como é que a gente pensa de uma forma de agricultura que vai ter alimentação, que vai ter uma agricultura excessivamente protecionista, e você não faz mais nada, você não come, você tem a capacidade de suporte. É isso que a sustentabilidade deve regular. Ela tem uma capacidade de suporte que, se você ultrapassar aquele limite, ele não vai dar nem retorno econômico, nem social e nem ambiental. Então, a gente entender essas regras desse jogo e saber que se um dos lados estiver ganhando muito bem, tem alguma coisa errada, né? Porque você está perdendo no extrativismo, por exemplo, é isso, você exacerba, você exagera na utilização do recurso natural, que ele acaba. Né? Então, equilíbrio, então, talvez, professor, seja uma palavra bem condizente, né, Nelson? O equilíbrio, ele é uma ação em que você consiga, como o professor Felipe falou, agregar e não só pesar apenas em um lado ou apenas uma obrigação ou apenas numa ação. O setor agropecuário, ele já entende isso, né, há bastante tempo e já faz isso, mesmo antes disso ser e ganhar o rótulo de sustentável, né? A gente passou por diversos qualificações do que é, né? Primeiro era proteger o meio ambiente, depois ser sustentável, agora a gente tem que ser ESG, né? Ambiental, social e de governança, né? Então, quer dizer, a gente passa por várias nomenclaturas que classificam aquilo que a gente faz, de ações que a gente já fazia, meu avô fazia, seu avô fazia, a gente fazia quando a gente... e meu avô falava, nossos avós falavam que não pode desmatar até a beira do rio porque a água seca, né? Você não pode, né, fazer. Então, quer dizer, a gente já fazia isso. Conceito muito moderno. Exatamente, que hoje é moderno, que hoje se valoriza, né, no mundo afora, mas que o produtor rural já fazia. Então, muitas das vezes, a gente já é ESG, né, sendo o mais moderno possível, né? A gente já é ESG sem nem saber. O produtor rural hoje brasileiro, ele é majoritariamente, Estevão, Felipe, é ESG e não sabe o que é. Então, é essas práticas sustentáveis que a gente debateu aqui hoje e que a gente tem uma dificuldade pouca de fazer e grande de mostrar. Olha só, pouca dificuldade para implementar, para fazer, mas a comunicação tem que ser melhor trabalhada, então, né, professor? O marketing ambiental, nós temos muitos números que não são comprovados, né? Essa é a grande preocupação. O que nós estamos procurando trabalhar aqui nessa coisa do fácil de fazer, o fácil de entender na comunicação, essa distância, né, daquilo que a gente tem como números comprovados de você ter a prática sustentável, né? Como é que a gente faz com que isso chegue? Um exercício desse que nós estamos fazendo e a rapidez com que esse tipo de informação chega no usuário final, que é a população em geral, quer dizer, o consumidor do produto sustentável.
Hoje você tem uma ideia melhor do que é o orgânico, do que é esse produto saudável, né? Os O que é? rótulos estão sendo melhor, né? Desmistificados. A gente repassados ao isso, consumidor, repassados ao a consumidor. linguagem mais didática. E para que essa pecha, né? Esse label, né? Que o produtor é ruim, né? Então você tem essa necessidade. Nós temos, eu acho que o compromisso e a oportunidade que uma COP desse tipo traz é de seguinte: olha, nós temos que saber quais são esses números, quais são esses parâmetros que caracterizam esse produtor como um bom produtor, para que ele possa ter orgulho. Né, orgulho. Eu digo que é uma brincadeira, tinha um desenho quando eu era pequeno, já que a gente está falando isso, que era uma corrida maluca. A gente tinha um corredor Não, lá. isso é do tempo de você. Tinha um cachorro lá que lhe fazia uma determinação. Você lembra do orgulho de simplesmente receber uma medalha? Sim, Tá? Então, eu acho que o produtor a gente tem que fazer um trabalho para que esse produtor seja reconhecido pela sociedade e que ele tenha um tipo de uma medalha para mostrar, olha, você está produzindo, esse é o alimento que você está... Reconhecimento. O reconhecimento da sociedade nesse papel do que o produtor rural está com essa contribuição. Ele sabe o valor do ambiente, porque sem água ele não produz, não tem mágica. Né? Sem solo de qualidade, sem solo com erosão, ele não produz. Então, que ele tenha um reconhecimento, quando ele tem esses procedimentos, e é esse o desafio que a gente tem nessa parceria Embrapa Ciência com a Confederação da Agricultura, né? De que você possa encontrar quais são esses parâmetros para esse produtor receber, no mínimo, uma medalha. Consequência final disso seria o pagamento por esse serviço ambiental, que lá no exterior por exemplo, você pega numa ilha... Já é praxe? Não, a gente tem lá na Inglaterra. Uma remuneração pela preservação. Simplesmente pelo aquilo que vai fazer falta para o ser humano depois. É o próprio ambiente. Você fala do Reino Unido, que é uma ilha praticamente, uma grande ilha, né? Você tem dificuldade de conseguir água. Então, quanto custa um metro cúbico de água lá? Porque eles sabem que água de qualidade custa caro. Então, os produtores fazem, não, você tem que captar as áreas de captação de água para a represa, para uso do inglês, né? O produtor recebe quase 600 libras. Isso tem um produto mensurável. E o trauma, vou trazer aqui, o trauma de um inglês é receber um brasileiro na casa dele. O brasileiro toma banho todo dia. O brasileiro lava roupa. Dois banhos. Às vezes dois banhos. O brasileiro lava louça. Né? Então, eles têm uma preocupação do custo. Aí é o financeiro, né? O cara é regulado pelo financeiro. Gente, lavar carro com mangueira na calçada, pelo amor de Deus. Nada mais brasileiro do que isso. Empurrar o lixo com a mangueira, lembra? Fazer muito. Mas, Estevão, Felipe, essa é uma visão que a gente precisa levar para o produtor brasileiro, mas ela precisa repercutir, ela precisa sair da divisa do Brasil e alcançar os demais países, esses bons exemplos, essa boa agricultura, essas boas práticas agropecuárias. Não só porque ele já faz aqui dentro, e como eu falei, talvez ele nem saiba que faz isso, mas que levar ao produtor rural uma percepção daquilo que num começo de negociação, num começo de ação, parece uma obrigação, mas quando a gente olhou para dentro do agro e a gente viu que a gente já fazia, a gente pensou, não, peraí, isso pode ser uma vantagem para a gente, isso é um ativo ambiental, o que a gente já faz. E aí a gente se deparou com uma ação, e aí é esse momento que a gente está, de dizer, se a gente tem um ativo, como a gente quantifica, como a gente qualifica e, no final das contas, como a gente valora, tá? Por quê? Qualificar, quantificar e valorar, no final das contas, pode dar um retorno de início como uma vantagem comparativa do que se faz no Brasil em termos de agropecuária e, no final, ter
até uma remuneração por isso, né? Por produzir mais. Comparativamente, a gente não tem dúvida, Felipe, Estevão, de que nós temos a agricultura mais sustentável do mundo. Não só porque a gente conserva a vegetação nativa, né? Mais do que Código metade. florestal mais. Código florestal, mais do que a metade da vegetação nativa do Brasil está dentro de propriedade particular. A gente faz agricultura de baixa emissão de carbono. E eu, como eu falei, não porque isso, de início, ela é uma agricultura que emite menos. Não, porque ela é uma agricultura mais produtiva. É uma agricultura que dá retorno a esse produto rural. Estou conversando com muita gente aqui, né? Claro, e eu tenho a percepção de que talvez o grande desafio hoje seja convencer o próprio Brasil de que ele é protagonista em várias áreas de uma agricultura sustentável, né? Sem dúvida. A agricultura... Parece que a gente não tem muita certeza disso ainda. Não, a certeza a gente tem. Agora, a gente não consegue colocar isso na planilha, fazer o noves fora, como se falava antigamente, e dizer realmente o balanço é positivo. A gente tem certeza que a nossa pecuária ela é muito menos emissora do que hoje a gente diz que ela é. Nós dizemos dentro dos nossos inventários, dentro dos nossos reportes, né, onde o próprio Brasil submete, né, ou quantifica isso. A nossa pecuária ela é muito mais sustentável porque ela é uma pecuária extensiva, é uma pecuária em que a vegetação nativa, né, o capim lá, a pastagem, ela naturalmente por ser, né, fotossíntese pura, que para quem lembra lá do seu segundo grau, né, que pega CO2, né, fixa CO2 da atmosfera em carbono no solo, transforma aquilo em carbono no solo, vira, né, proteína, porque o gado vai consumir aquilo. A gente tem certeza que isso é uma pecuária muito menos emissora, talvez até positiva em emissões, ou seja, né, emite menos do que ela sequestra, só que a gente tem uma dificuldade interna, numa agenda interna, de traduzir isso em números e quantificar isso como um serviço ambiental, através de crédito de carbono, um serviço ambiental pago, e se a gente não consegue fazer isso aqui dentro, como é que a gente consegue vender isso lá fora? Então, o nosso desafio, como eu falei, não é ser sustentável, é comprovar que somos sustentáveis, e a gente tem vários exemplos disso. Quero dar suporte para essa sua condição de raciocínio, Nelson, que é o seguinte: nós temos um programa, e aí nós vamos falar do programa de governo dentro da Embrapa, pela diretoria da nossa presidente, né, da diretora Ana, de que esse assunto, do Dr. Pilon, que esse assunto é fundamental que a gente trabalhe. Então, temos uma proposta desse projeto chamado Safra Mais. O que é isso aqui? É uma maneira de mostrar que como cada produtor que faça uma boa prática, que isso daí seja medido. Que a gente tenha parâmetros, saiba quais são os parâmetros que sejam valiosos para avaliar esse produtor que ele está fazendo boas práticas, como que essas boas práticas estão representadas na APP e na reserva legal, com as técnicas sustentáveis que a gente tem para recomposição, e como é que isso pode, então, ele receber esse pagamento porque ele está, e esse crédito, de alguma maneira, seja reconhecido pelo próprio governo de como que ele está fazendo essa técnica. E quando ele é reconhecido pelo próprio governo, ele é reconhecido fora. Sim. Porque se você tem uma legislação que imobiliza 20% da vegetação no cerrado, 20% da propriedade, de certa maneira, fazendo produção de conservação. No caso da Amazônia, 80%. Quando você tem essa obrigação numa legislação, nós temos que entender que aquilo lá está prestando algum serviço ecossistêmico para quem? Então, o produtor está acostumado, e essa é a diferencial que a gente tem agora dentro dessa proposta de projeto. Quando você imobiliza, você tem o que está sendo produzido ali? Eu estou acostumado com grão, eu peso, né? É tangível. Quando você fala de uma produção de um serviço ecossistêmico, que é respirar o ar de qualidade, que é produzir uma água de qualidade, então nós temos parâmetros para que, exato quando eu imobilizo, o que eu faço com esses 80% nesse sentido, se eu estou imobilizando e deixando do jeito que está? Opa, como é que eu manejo isso com sistemas agroflorestais? Essa é o diferencial que a gente tem num programa
desculpe, de que você facilite ao produtor entender que tipo de... Porque ele sabe que produz quando eu peso. Agora, Sim. como é que eu peso o ar? Como é que eu peso a água? Né? O que, teoricamente, ele está deixando de produzir, mas o que se reverte Não, benefício isso, para mas ele e ele- para a sociedade. Ele está produzindo um serviço, não é só um Claro, produto. claro. Então, esse entendimento para o próprio Brasil e para o exterior. Aí é que talvez seja o pulo do gato. Ele Não, está deixando de produzir. Esse é o pulo do gato. A área que ele está preservando, É um produto, ele está produzindo um serviço. exatamente, Como produtor. produzindo um serviço. Isso é o que a gente está chamando de safra mais, né? Que é uma maneira de você trazer isso para a sociedade, primeiro, para o produtor rural, para que a gente possa ter parâmetros seguros, para que mostrar que ele está produzindo esse serviço e que ele possa ser vendido e exportado, inclusive. Opa, o Brasil tem essa floresta, o Brasil tem essa água. Entendam que vocês estão consumindo essa água que está gasosa, indo para outros países e assim por diante. O próprio ar que a gente respira. Então vamos Olha que valorizar. legal esse conceito, né? Já para a gente ir para o finalmente aqui. Conceito de safra mais, né? Sim. Algo que teoricamente não é tão tangível quanto o peso de uma Isso. saca de milho, mas o peso disso para a sociedade, para ele próprio, é muito grande. Na verdade, para ele próprio, Sim, para nós como sociedade e para nós como Sim. país, né? Isso. Ou a gente é amplamente atacado porque nós temos aí nossas, e não, a gente não pode dizer que tudo é perfeito, né? Que o Isso. agro inteiro é perfeito, mas indicadores, eles não são só para valorar e para quantificar aquilo que a gente quer receber, que a gente quer também, de Isso. serviço ambiental. Mas é também para monitorar e para mapear aonde a gente precisa atuar, aonde a gente precisa dar mais assistência a produtores rurais, para que ele não tome a opção, não tenha a opção de derrubar a floresta. O que fazer e quais as políticas que a gente precisa aplicar para que a política do que o conceito de que uma floresta em pé valha mais do que uma floresta deitada, ela seja realmente aplicada, né? Não só pela força da lei. Lei é lei, tem que cumprir. Mas se a gente tem uma opção de país em que a gente tenha uma floresta, uma manutenção de uma floresta e que ela tenha, qual é o valor disso, né? Como a gente pode valorar isso e aonde atacar para que isso para os lugares onde isso já aconteceu, a gente consiga recuperar e retomar um equilíbrio, seja aquele qual for, de opção do proprietário rural, e daqueles que ainda não aconteceu isso, deles ter a opção de dizer, não, eu não quero avançar sobre esses meus recursos naturais. Então, quer dizer, se a gente não tiver dados, se a gente não tiver, se a gente não quantifica, se a gente não qualifica, se a gente não valora, isso é uma riqueza e um potencial que fica perdido para o produtor rural próprio, que investiu e comprou 100% da sua propriedade, ele não comprou 20%, não comprou 35%, nem comprou só 80%, ele comprou 100% dessa propriedade. E a opção dele em utilizar aquela área ou não é uma opção que a gente precisa quantificar e qualificar. Nelson Ananias, privilégio ter aqui, coordenador de sustentabilidade da CNA, belas discussões, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Estevão, e convido a todos a acompanhar nas mídias sociais da CNA o desenvolvimento das ações aqui da COP, tanto em negociação quanto aqui na AgriZone. A CNA está pronta para defender o produtor rural e trazer o melhor termo nessas negociações. De mesma forma, agradeço a presença do pesquisador professor Felipe Ribeiro. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado a vocês. A mesma coisa, a Embrapa tem divulgado muito desses resultados, as dúvidas que você tem sobre sustentabilidade, o que são essas práticas. A Embrapa tem vitrines, tem soluções tecnológicas na mídia também. Vamos aproveitar essa informação para utilizar aquilo que o Brasil tem de bonito o melhor possível. Não podemos perder essa oportunidade. Muito obrigado.